Senhoras e senhores, bom dia. Vamos dar início ao simpósio comemorativo do centenário da Academia Brasileira de Ciências, Água na Mineração, Agricultura e Saúde, o que a ciência tem a dizer a partir de Minas Gerais. Esse simpósio faz parte também do processo de comemoração dos 90 anos da Universidade Federal de Minas Gerais. Então é com muita satisfação que nós convidamos para compor a mesa de abertura o professor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, o professor Evaldo Vilela, presidente da FAPEMIG, e o professor Jaime Arturo Ramires, reitor da UFMG. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, gente. Melhor, não? É uma satisfação poder dirigir algumas palavras à nossa comunidade aqui presente. Agradeço a oportunidade e cumprimento tanto o professor Davidovich, da Academia Brasileira de Ciências, quanto também o professor Evaldo, da FAPEMIG, e em nome da UFMG é uma grande honra, uma grande satisfação sediar este evento por várias razões. Primeiro, porque acreditamos um país como o nosso, não se faz ciência sem as universidades, não se faz ciência sem associação com a academia, e não se faz ciência sem associação com o Estado, seja o Estado de Minas Gerais ou o Estado da nossa federação. Por ser pública, a universidade, a UFMG, e como já dito pelo nosso mestre de cerimônias, neste ano em particular, que ela comemora 90 anos, e que também coincide com o 100º aniversário da Academia Brasileira de Ciências, nós temos muito a comemorar, inúmeros feitos do ponto de vista do que se avançou, não apenas de formação de recursos humanos, mas, sobretudo, aquelas instituições que estão verdadeiramente comprometidas com o avanço do conhecimento, com o que tem de novo, com aquilo que nós podemos verdadeiramente nos orgulhar e dizer que o recurso público ele está muito bem investido e que ele tem um retorno para a sociedade que nos sustenta. E a UFMG ela se orgulha de participar dessa parceria com a ABC e com a FAPEMIG, porque ela tem muito a oferecer à nossa sociedade. Eu gostaria de cumprimentar tanto a ABC quanto a FAPEMIG pela escolha do tema, Água na Mineração, Agricultura e Saúde. E eu creio que Minas Gerais e a UFMG em particular tem muito a dizer, muito a falar, seja sobre a água, sobre agricultura, mineração e saúde. Eu dou as boas-vindas a todos os nossos colegas da comunidade da UFMG que aqui estão presentes, e reconheço vários, a todos os que vêm de outras cidades e outros estados e que nos abrilhantam com a sua presença, eu tenho certeza vão contribuir para as discussões, e tomo a liberdade de cumprimentar todos os palestrantes na pessoa do professor Tundizi, que será a primeira conferência, uma referência para todos nós, e creio que dispensa maior apresentação. E agradecer a todos da UFMG que contribuíram para a organização desse evento. Estou vendo vários aqui presentes, vou mencionar 3, mas por favor, aqueles que eu não mencionar, não se sintam que não foram contemplados. Professora Virgínia, professor Francisco, professor Mauro. Muito obrigado pelo envolvimento e pela participação na organização desse evento.
100 anos da ABC, 90 anos da UFMG, temos muito que comemorar e vamos que o seminário seja muito proveitoso para todos nós. Muito obrigado. Gostaria de convidar o professor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, a fazer as suas saudações. Muito bem, bom dia, é um prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar especialmente o reitor da UFMG, professor Jaime Ramires, o professor Evaldo Vilela, presidente da FAPEMIG. Quero cumprimentar também o professor Mauro Teixeira, vice-presidente regional da Academia Brasileira de Ciências, e também, de maneira muito especial, o professor Tundizi, que é um dos coordenadores, junto com o Gerson Lima, do nosso projeto de ciência para o Brasil, né? E que é um projeto que começou com a nossa nova diretoria, né, Mauro? E que reúne atualmente mais de 100 membros da academia em vários grupos de estudo, realizando documentos sobre várias áreas da ciência, com propostas de política pública para o Brasil, certo? Então, é um projeto que surgiu da necessidade de se ter um projeto nacional no Brasil. Já que o governo não faz, a gente começa a fazer, né? Não é, Tundizi? Então, alguém tem que fazer isso, e eu acho que é responsabilidade nossa na parte de ciência e inovação tecnológica, né? Então, é um grande prazer estar aqui. Eu acho que é uma grande celebração, porque, 100 anos da academia mostra realmente a persistência da academia, né? Os governos passam e a academia sobrevive, né, aos governos, né? E também a persistência da UFMG, que se tornou uma das grandes instituições de ciência e tecnologia, também inovação tecnológica no Brasil. Junto com a USP e Unicamp, na UFMG, está entre as 4 grandes detentoras de patentes no Brasil. A primeira delas é a Petrobras, mas depois vem essas 3 universidades, tá certo? Então isso mostra que o UFMG não só avança na pesquisa básica, tem grupos excelentes aqui, mas também dá sua contribuição em termos de aplicações possíveis, e esse simpósio ilustra isso. Eu acho que discutir o que a ciência tem a dizer sobre água na mineração, agricultura e saúde, neste momento, é especialmente importante, né? É importante que a sociedade tome conhecimento, é importante que os governos tomem conhecimento também de que a ciência é fundamental para a sociedade brasileira. Não é apenas uma questão de estar na fronteira do conhecimento, que é fundamental até para que as aplicações possam vir, né? Mas, mais que isso, é questão de imediato conforto para a sociedade brasileira. Na saúde, tivemos um exemplo recente, né, que foi propagado internacionalmente, que foi o combate à epidemia da Zika, né? O enfrentamento da epidemia através do conhecimento acumulado em equipes de pesquisa construídas ao longo de muitos anos. Então, fundações de amparo à pesquisa, como a FAPEMIG, têm tido um papel muito importante nisso, e ressaltar essas contribuições é muito importante nesse momento em que a pesquisa no Brasil, a ciência, a tecnologia atravessam dificuldades substanciais, né? Nós tivemos, há pouco tempo atrás, um corte linear de 44% do orçamento de vários ministérios, de todos os ministérios, exceto Educação e Saúde, que são garantidos pela Constituição, mas todos os outros foram cortados em 44%, e um governo que corta linearmente os ministérios em 44% está confessando que não tem prioridade, né, que não tem projeto nacional, né? Então, mostrar o que a ciência pode fazer pelo Brasil é particularmente importante nesse momento. Então, esse simpósio eu acho que é extremamente atual, né, extremamente bem-vindo. E, do ponto de vista da academia, a gente fica muito contente quando a gente tem que falar sobre ciência e não apenas sobre política científica, né? Coisa que ultimamente a gente tem falado até demais, mas não dá, são 2 crises por semana, né? Mas então falar sobre ciência, esse é o nosso grande objetivo, né? É a razão de ser da Academia Brasileira de Ciências, e eu estou então muito contente de estar aqui. Eu agradeço aos organizadores desse simpósio pela iniciativa, e acho que vale a pena celebrar os 90 anos do FMG e os 100 anos da Academia Brasileira de Ciências fazendo ciência, né? Como estará sendo feito nesse simpósio. Muito obrigado. Convido agora o professor Evaldo Vilela, presidente da FAPEMIG.
Bom dia a todos vocês, muito obrigado pela presença aqui, muito importante a presença de vocês nesse momento para nós todos. E cumprimentar o nosso reitor Jaime, agradecer por nos hospedar aqui hoje, nessa casa maravilhosa, e por tudo que tem sido feito entre nós, FAPEMIG, o FMG, FAPEMIG, muito obrigado. Ao nosso presidente Luiz Davidovich, que tem sido um líder incansável, né, tem nos orientado na academia, na ciência nacional, muito atuante, muito obrigado por estar aqui hoje. A gente sabe o sacrifício que é uma pessoa como você se deslocar, né, mas tem sido sempre muito atento aos nossos chamamentos, às nossas parcerias. É um dia muito especial hoje, né, que comemoramos aí, então, finalizando 100 anos de comemoração da academia. Estamos em plenas comemorações dos 90 anos da UFMG e dos 30 da FAPEMIG, que está terminando agora. Então, parabéns ao UFMG, à academia, e à FAPEMIG também, que está completando os seus 30 anos, né, a mais jovem de todas, fazendo aí também algum barulho e ajudando também, né. O dia é muito importante porque conseguimos aí, graças aqui, eu quero cumprimentar muito e agradecer muito ao nosso Francisco Barbosa, o Chico, e a Virgínia, né, e ao Mauro, pela parceria para estarmos aqui hoje, né, sob a liderança do professor Tundizi, que a gente agradece muito também, o homem da água, né, e o que é muito importante para a gente é que a gente conseguiu reunir água na agricultura, água na saúde, lazer e água na mineração, né? E nós pedimos muito aos conferencistas que focassem menos em diagnóstico. Nós somos danados de bom para fazer diagnóstico, né? Principalmente diagnósticos negativos. Mas diagnóstico a gente está mais ou menos alinhado. Nós estamos precisando de soluções, propostas, né? O que nós vamos fazer? Como é que é, né? Como é que a gente vai colocar a verdade sobre a questão da água para a sociedade brasileira nas redes sociais, contrapondo-se às falsas notícias permanentes e constantes, né? A agricultura consome 70% da água, consome, né? Leva embora, vai para a Ásia, a água brasileira e tal. Quer dizer, tanta coisa que se fala, né, e pega, né, arruma milhares de seguidores. Os cientistas não conseguem seguidores, ninguém segue a ciência, né? E a verdade é a ciência, porque a ciência trabalha com método, com estatística, né, e trabalha com a verdade, não tem dogmas, não tem ideologias, né, não tem verdades pré-concebidas. O que nós temos são as verdades mutantes dia a dia em função do que nós pesquisamos, né? E nós precisamos contar isso para a sociedade. Então, o dia de hoje é muito especial para que a gente possa realmente, né, dizer o seguinte: olha, nós precisamos contribuir com a Academia Brasileira de Ciência, o FMG, o FAPEMIG, né, fazendo projetos e encaminhando nesse sentido. A orientação é essa, é isso que nós precisamos fazer. A ciência brasileira precisa contribuir nesse sentido, para a solução dos problemas que não são poucos, são muitos e se acumulam. E o melhor momento de fazer isso é na crise, porque a crise faz a gente tomar decisões que a gente não tomaria em condições normais de pressão e temperatura, né? A gente precisa tomar uma série de decisões, priorizar, como lembrou nosso presidente Luiz. A gente precisa priorizar, saber o que é prioridade, onde é que nós vamos atacar, qual é a problemática que nós vamos enfrentar, como nós vamos enfrentar. E esse projeto da academia, um projeto de ciência para o Brasil, é absolutamente fundamental, né? Que é parte do alinhamento. O que a gente percebe que a nossa crise ela é muito função de falta de alinhamento, né? Cada um toca o seu barco para um lado, né? Então ninguém chega no outro lado, cada um vai para um canto, né? Nós precisamos de alinhar, e a ciência é muito boa para ajudar a alinhar, para achar o caminho e chegar no futuro. E o futuro está aí, né? E começa hoje à tarde, né? Então a gente precisa realmente alinhar para poder dar as soluções que o Brasil precisa na questão da água e sair um pouco dessas polêmicas negativas, ruins,
falta de futuro, só crítica, e não há um encaminhamento, né? Então, hoje é um dia muito especial, fico muito feliz, reitor, de nós estarmos aqui e com o compromisso de que o que for falado aqui hoje, né, Luiz, vai para o nosso livro. Inclusive, esse capítulo da agricultura está comigo, né? A gente está terminando, estou esperando o dia de hoje aqui, para, inclusive, enriquecer a parte de água, né? Ele faz parte, né, dessa estratégia que o presidente tem falado muito, que, por favor, não vamos fazer capítulo de livro, aquele negócio que ninguém consegue ler, né? E cheio de citação, cheio de coisa. A sociedade não consegue ler a gente, né? Uma linguagem seguinte, 2 páginas, olha, se o Brasil não fizer isso aqui com a água, não tem futuro, simples assim. Tem que fazer isso para que ele possa levar ao Congresso Nacional, possa levar, né, aos senadores, enfim, e dizer, olha, se o Brasil não fizer essa ciência aqui, simplesmente é simples, não tem futuro, né? Vamos rastejar por aí para o resto, né? Essa é a nossa missão aqui. Então a gente pede muito aos palestrantes assim, né? Focar. Tá bom, tá ruim, tá bom, mas o que nós precisamos fazer? Aonde que a FAPEMIG vai financiar? Onde o professor Demetrios, e aí nossa UFV também está fazendo 90 anos, né, Demetrios? Ontem nós estávamos lá com o Pandeiros, né? O Rio Pandeiros, fazendo o julgamento do Rio Pandeiros, já estou terminando, estou delongando muito aqui. O Rio Pandeiros é um rio maravilhoso aqui de Minas Gerais, o Ministério Público tem lá um tanto de dinheiro de multas, passou para a FAPEMIG fazer os editais e fazer projetos que tenham impacto na região e possam melhorar o rio. Negócio maravilhoso, né? E estamos fazendo, o professor Demetrios é o coordenador da Câmara que julga esses projetos, né? Então, é muito rígido, junto com o Ministério Público. Então, são coisas assim que a gente está, né, participando e que traz um alento, né, para a gente resolver os problemas. Muito obrigado a todos vocês. Um bom seminário, um bom dia. Muito obrigado. Agradecer a participação e as palavras do nosso presidente da academia, do nosso presidente da FAPEMIG, de nosso reitor. E dando sequência ao simpósio, eu gostaria de convidar para a conferência de abertura o professor José Galizia Tundizi, que vai falar sobre água e ciência no Brasil, desenvolvimento ou modernização. Bem, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Arturo Ramírez, professor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor Evaldo Vilela, presidente da FAPEMIG. Queria cumprimentar todos os presentes e também cumprimentar especialmente os organizadores, a professora Virgínia Similério, o professor Francisco Barbosa, o professor Mauro. Para mim sempre é um prazer e uma honra voltar para o FMG para participar de eventos. Eu acho que eu participo de eventos aqui nessa universidade desde 1975. Portanto, é sempre uma volta e sempre se aprende cada vez mais. Também queria agradecer o convite para pronunciar esta conferência de abertura por uma audiência tão seleta de cientistas, e que é uma honra e uma responsabilidade também. Agradeço muito a indicação. Eu procurei fazer uma palestra em que há um tema que sempre me preocupou, que é a questão levantada há muitos anos atrás pelo professor Celso Furtado. O professor Celso Furtado dizia sempre: o Brasil é um país que está se modernizando, mas não está se desenvolvendo. Há uma diferença entre modernização e desenvolvimento. Eu vou procurar mostrar, no caso específico da água e a ciência no Brasil, exemplos de como a ciência provocou e impulsionou o desenvolvimento do país, e exemplos de como a ciência, ao não produzir o desenvolvimento, modernizou o país, mas não discutiu questões fundamentais que ainda precisamos desenvolver.
primeiro lugar, a questão do nexo. No século XXI, o nexo principal em todos os fóruns internacionais é a relação água, energia e alimentos. Esse vai ser o nexo fundamental das nossas considerações sobre a interação de ciência, tecnologia, segurança alimentar e segurança hídrica estão no centro das discussões desse nexo. E, evidentemente, isso tem uma relação, esses processos têm uma relação com saúde humana e, é claro, com a educação, com a formação de recursos humanos, com a capacitação e a educação em geral da população, que foi muito bem lembrada também pelo professor Evaldo Vilela. Como é que nós, cientistas, que trabalhamos em áreas tão específicas, podemos transformar o nosso processo de conhecimento em unidades palatáveis para a população? Acho que esse é um grande desafio que nós temos e é o cerne do desenvolvimento. É onde nós vamos produzir as capacidades e as possibilidades de avanço na sociedade, para que se possa melhorar a qualidade de vida da população e a participação. Aqui é para... Eu vou descer. Eu prefiro, se me dão licença, falar daqui. Eu sou professor e gosto mais daqui de... Bem, quando nós observamos o estresse de água por país, esse é um estudo do World Resource Institute para 2040, nós vemos que o Brasil se encontra dentro de uma área de baixo a médio estresse, ou seja, nós temos água suficiente para o desenvolvimento do país. Água suficiente em quase todas as regiões do país, evidentemente com secas ocasionais em algumas regiões, com problemas hídricos de vulto no Nordeste, mas, de qualquer forma, aliás, o professor Celso Furtado, quando era ministro do Planejamento, a primeira coisa que ele fez foi colocar uma rede de sistemas de climatologia. Ele dizia, se não conhecer o clima do Nordeste, nós não podemos enfrentar a seca. Isso em 1958, 59, ou seja, essa é a visão que nós precisamos ter desses problemas. Bom, então água é suficiente, como se pode ver por essas informações aqui, né? Evidentemente água muito abundante na região amazônica, né? na região norte, menos água na região sudeste, e aí um contraste que é importante discutir no caso do Brasil. As regiões onde há maior demanda de água são aquelas que têm menos água, como é o sudeste do Brasil. E nas regiões onde há maior disponibilidade de água, são aquelas onde existe uma população menor, com uma demanda industrial e agrícola menor. Esse também é outro problema que nós temos que considerar, apesar da abundância de recursos hídricos. Então, a quantidade de chuva no Brasil é suficiente, comparada com outros países, grandes países como Rússia, Estados Unidos, China e Canadá. Mas, por outro lado, nós temos na região amazônica uma ampla área de interação entre sistemas terrestres e aquáticos que formam o maior sistema de biodiversidade do planeta e que depende de água, depende da flutuação do nível das águas do rio Amazonas, das áreas de inundação. Essas extensas áreas de florestas alagadas, que têm alguns milhares de quilômetros quadrados, são um acervo de altíssimo valor ecológico, econômico e social para o país. Um exemplo aqui são os milhares
e lagos e pequenos cursos de água entrelaçados nos rios Solimões, Rio Negro, enfim, em quase todo o Amazonas. Eu estou mostrando isso porque um dos programas que nós vamos ver mais tarde na questão da energia são as hidrelétricas da Amazônia, que vão colocar em risco algumas dessas bases ecológicas fundamentais para o país. Nós vamos discutir um pouco mais tarde. Aqui o Pantanal, que é a maior área alagada do planeta, 200 mil quilômetros quadrados, com uma enorme biodiversidade também, um potencial turístico extremamente grande e um potencial econômico também extremamente grande. As chuvas no Brasil, elas provêm, basicamente, as chuvas do Sudeste provêm do Amazonas. A evapotranspiração da floresta amazônica, que é muito elevada, produz água e umidade que vão parar através dos chamados rios voadores para o centro do país. Então, a floresta amazônica tem um papel fundamental local e regional e tem um papel continental de extrema importância que deve ser também considerado. Bom, o Brasil distribui água. Isso é um mapa oficial, mas nós distribuímos água tratada, cerca de 80%, 90% de água tratada em todo o país. Mas em algumas regiões, especialmente na região norte, esse acesso é limitado. Eu trabalho na região de Altamira, na represa de Belo Monte. A cidade de Altamira fica ao lado do rio Xingu, que tem uma descarga de 25 mil metros cúbicos por segundo durante os períodos de cheia. Só que lá não tem estação de tratamento de água, então eles fazem poços. E esses poços estão todos contaminados. Ou seja, a água do rio, que podia ser usada como um benefício para a população, não é usada. É um exemplo de um problema muito comum em algumas regiões, mas especialmente na região norte do Brasil. Mas há um problema interessante, que nós trabalhamos muito na região metropolitana de São Paulo, e aí verificamos o seguinte: vejam que a quantidade de produtos químicos utilizada no tratamento de água da região metropolitana de São Paulo é muito maior no sistema Guarapiranga, que não tem cobertura vegetal, do que no sistema Cantareira. Ou seja, a proteção das florestas, além de ser um produtor de água, é um produtor de qualidade de água. Portanto, esse é um outro aspecto que deve ser considerado nas futuras pesquisas relacionadas com recursos hídricos no Brasil. Manter as florestas ripárias e manter os parques florestais é fundamental para proteger não só a conservação da qualidade, da quantidade de água, mas especialmente a quantidade. Isso precisa fazer mais. Há poucas iniciativas nessa direção, muito boas, mas poucas ainda. Bom, e aí temos o problema do Nordeste, onde há um exemplo. Esse slide me foi passado pelo professor Almir Cirilo, da Universidade Federal de Pernambuco, mostrando então os extremos de seca em 2015. Nós estamos sujeitos a essa variabilidade também e a alteração da segurança hídrica em várias regiões do país. Muito bem. Os usos múltiplos da água no Brasil. Essa é uma demonstração pictórica da região metropolitana de São Paulo. Vejam como São Paulo era em 1881 e São Paulo em 1995. Hoje está muito maior, evidentemente, mas avançou na direção dos seus mananciais. Isso é um processo que tem ocorrido de forma recorrente no Brasil. A urbanização, a ocupação de espaços pelas organizações, pelo sistema urbano, tem avançado na direção das fontes de recursos hídricos
e tem produzido problemas sérios de abastecimento, especialmente do ponto de vista de qualidade de água e até mesmo questões relacionadas com a segurança hídrica das populações das áreas, das regiões urbanas. Há usos competitivos da água em regiões de extrema atividade agrícola com as regiões urbanas. Por exemplo, no oeste do estado de São Paulo, existe um uso competitivo da água para produção agrícola e para abastecimento das cidades. Isso é um problema que tem se agravado nos últimos anos. Aqui, por exemplo, o número de poços perfurados no Brasil, mostrando também que nós estamos avançando num outro componente do recurso hídrico, que é a água subterrânea. São Paulo tem mais de 1 milhão de poços, a cidade de São Paulo tem mais de 1 milhão de poços que estão fornecendo água subterrânea. Essa estrutura do sistema de manejo integrado, não vou me dedicar muito a isso, mas é o conjunto de todo o complexo de recursos hídricos nas regiões municipais, e aí é um dos problemas que nós temos que atacar no país. Muitos planos diretores, por exemplo, de municípios, não contêm grandes preocupações com a gestão dos recursos hídricos. A gestão dos recursos hídricos em muitos municípios fica colocada junto com outros problemas ambientais, quando devia ter uma prioridade fundamental, porque é o fornecimento de água e a manutenção da segurança hídrica é que permite que esses municípios avancem no seu processo econômico e no seu processo social. E aí tem a discussão que está relacionada com um aspecto político também, que é a privatização dos sistemas de distribuição de água. As experiências mundiais foram muito más. Buenos Aires, Cochabamba e outras cidades mostraram que a privatização dos sistemas de água não consegue resolver os problemas de segurança hídrica. E como segurança hídrica e saúde está bastante relacionado, é fundamental que isso seja tenha uma base no Estado. O Estado deve prover água de qualidade e tratamento de esgoto. Eu acho que há uma lição aprendida nos últimos anos com relação a esse aspecto e que precisa ser bastante reafirmada. Em Cochabamba, por exemplo, quando eles privatizaram a água, as famílias da periferia, a companhia não fez 1 metro de cano. Então as famílias da periferia gastavam 10% do seu salário para comprar água de caminhões-pipas. E as famílias do centro gastavam 1% com água tratada em suas casas. E há muitos outros exemplos desse processo. Então, esse é um aspecto que deve ser considerado nessas discussões sobre recursos hídricos. E aí, a base, segundo o TUT, é planejamento urbano, as questões sociais e econômicas, a infraestrutura, água, energia, transporte e comunicações e as questões socioambientais. Uma saída para as regiões urbanas são os parques urbanos. Os parques urbanos, que são áreas verdes implantadas nos municípios, pode ser uma saída importante para a gestão das águas, para a proteção das águas subterrâneas e recarga de aquíferos, e para também a contenção das enchentes e de outros mecanismos relacionados com desastres produzidos por grandes precipitações, etc. As áreas urbanas, evidentemente, produzem esgoto, sólidos, polui as águas de chuva também,
produz enchentes, portanto, o conjunto deve ser tratado de uma forma integrada. O manejo integrado de recursos hídricos ainda é, até certo ponto, pouco desenvolvido no Brasil, porque ele ainda é setorial. Ele ainda é setorial em energia, em produção agrícola, em irrigação, produção agrícola, recreação, pesca, aquacultura, etc. Então, o manejo integrado é um aspecto extremamente importante. Essa palestra tem um defeito que eu não falei de mineração. Vou falar um pouco agora, não tem um slide sobre mineração, mas é evidente que a questão da mineração é extremamente importante. Eu tenho mais 15. Tá bom. A mineração tem, claro, o Estado de Minas Gerais tem um papel fundamental na mineração no país, e a mineração naturalmente produz uma série de problemas ambientais, mas também tem um valor econômico extremamente importante. O nosso INCT Aqua tem um papel fundamental na produção de ciência para resolver os problemas da mineração no país. Tratamento de resíduos, a questão da biodiversidade e a integração entre biodiversidade, recursos hídricos e mineração. Bom, um desenvolvimento interessante que tem tido muitos reflexos nos últimos anos é o reuso de água, que tem sido aplicado em muitas indústrias, especialmente a indústria química tem feito um esforço muito grande para melhorar o reuso de água, e esta é uma saída extremamente importante com o tratamento dos efluentes e a possibilidade de utilizar o reuso de água, que não é uma prática comum no país e precisaria ter um avanço considerável. A indústria química nacional tem melhorado bastante a porcentagem de reuso de água nos últimos anos. Muito bem. Um dos grandes problemas dos recursos hídricos no Brasil é a nossa falta de saneamento básico e de tratamento de esgotos. Nós tratamos agora aproximadamente 40% dos nossos esgotos. Isso é século XIX. Isso não é desenvolvimento. A falta de tratamento de esgoto traz um mecanismo perverso que vai ser discutido nas outras palestras aqui, relacionado com educação, com saúde, com problemas sanitários, e isso é um problema que precisa ser resolvido e deve ser resolvido nos próximos 20 anos. Para tratar um pouco mais dos 40%, para chegar a 70%, 80% do tratamento, nós precisaríamos de cerca de 60 bilhões de reais, o que não é uma quantia tão extraordinária, apesar da crise. A tecnologia existe, mas precisaria uma decisão política e uma mobilização política para resolver esse problema, porque o retorno do sistema de esgoto tratado, do ponto de vista de saúde e de segurança hídrica, é muito grande. Bom, o Brasil produz alimentos, usa água abundantemente para a produção de alimentos, mas, por outro lado, esse é um dos casos de grande sucesso da ciência no Brasil. Aqui a área irrigada, que hoje está por volta de quase 5 milhões de hectares, mas o potencial é de 22 milhões de hectares. Aqui a área irrigada por bacia hidrográfica. Aqui a vazão de retirada média de irrigação também por região hidrográfica, mas o grande salto que foi dado na agricultura brasileira, com a produção recorde esse ano de 230 milhões de toneladas de grãos, é devido ao investimento que foi feito em pesquisa. A Embrapa tem um papel importantíssimo neste desenvolvimento e nesta produção. É um exemplo típico e bem acabado de como
o investimento em pesquisa dirigido foi capaz de avançar, fazer avançar o desenvolvimento do Brasil. Segurança alimentar, suficiência na produção de alimentos, exportação. O que mantém a balança comercial do Brasil hoje é a exportação de alimentos e, portanto, é o grande sucesso nosso do ponto de vista de política direcionada para o desenvolvimento. Um parênteses. Sempre que o Brasil tomou uma decisão estratégica de criar algumas instituições fundamentais, deu certo. A Petrobras, o CNPq, a CAPES, a FAPESP, a FAPEMIG, muitas universidades, o INPA da matemática, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram decisões estratégicas que foram tomadas e foram perseguidas ao longo do tempo. E sempre deu certo. A Embrapa foi uma delas. Bom, a água é usada para energia. Aqui, a capacidade instalada, o Brasil tem hoje um enorme conjunto de reservatórios, especialmente localizados no Sudeste, que produzem cerca de 70% da energia necessária para o Brasil. As fontes de energia não estão diversificadas, ainda a base é hidrelétrica, em parte é extremamente importante, mas é outro aspecto que precisa ser pensado, como diversificar as fontes de energia, com tecnologia de baixo carbono. Nós temos energia solar suficiente e outros mecanismos, energia eólica e outros mecanismos para a produção de energia, energia de biomassa. Aqui é o grande problema. Esse é o gráfico, que é a figura que mostra os reservatórios existentes na Amazônia e os planejados. São quase 100 planejados, o que vai afetar a biodiversidade, vai afetar o sistema hídrico. E, portanto, se a energia produzida no Brasil modernizou o sistema de produção de energia, o Brasil é um país, é um dos poucos países do mundo que tem um sistema conectado de energia, que permite transportar, ao invés de você transportar água do Nordeste para o Sul, ou dos rios do Nordeste, você transporta energia. Mas, por outro lado, essa modernização não foi acompanhada de um processo extremamente importante e vital, no caso dos reservatórios, que é a questão da inserção regional desses reservatórios. Questões sociais, econômicas, questões de desenvolvimento. Os grandes exemplos são o reservatório de Tucuruí, alguns reservatórios do Rio São Francisco. Então, modernizou-se a produção de energia, mas não se desenvolveu, do ponto de vista fundamental, o uso desse recurso natural para melhorar a qualidade de vida da população. Bom, esse é um debate que o governo não quer fazer. Ninguém quer fazer. O governo não quer fazer esse debate. Esse debate precisa ser feito. Quantos mais... Eu publiquei um trabalho recente com o professor Goldenberg, numa revista que chama Energy Policy. How many more dams in the Amazon? Quantos mais reservatórios? É uma decisão estratégica para o país e precisa ser discutida. E não é só isso. O EIA-RIMA que se faz, em muitos casos, é um selo só. Mas tem que ser muito mais profundo, muito mais integrado, e uma visão sistêmica desse processo. Bom, aqui uns exemplos. Isso aí é Furnas. Bom,
Água e economia. A economia das bacias hidrográficas depende, evidentemente, da disponibilidade de água. E água é fundamental para a produção de energia no Brasil e para a produção de alimentos. A poluição e contaminação das águas tem impactos na economia regional, municipal e nacional. O gerenciamento hoje, ele está migrando, o gerenciamento ambiental, de um sistema local, setorial e de respostas para um sistema de bacia hidrográfica, ou seja, não é mais local, é bacia hidrográfica, é integrado, ou seja, não é mais setorial, usos múltiplos são integrados, especialmente esta questão preditiva, ou seja, não é mais a resposta ao evento, é a predição. E essa predição implica numa base científica ampla que deve ser aprofundada cada vez mais para dar condições para fazer cenários e perspectivas. A bacia hidrográfica, como eu tenho mostrei nesses 2 slides, é fundamental. A bacia hidrográfica é o coletor de eventos, deve ser a unidade fundamental para a gestão dos recursos hídricos. Houve uma evolução bastante grande no Brasil em termos de instalação de comitês de bacia, mas a base científica varia muito para cada comitê. Eu trabalho na bacia do Tietê-Jacaré. São Paulo tem 21 unidades de gestão de recursos hídricos e nessa bacia nós instalamos um sistema de ciência básico que vai informar a comunidade sobre todo o processo de gestão hídrica e as necessidades, a disponibilidade e a demanda, que é a relação fundamental na bacia, a disponibilidade e a demanda. Nós precisamos saber qual é a situação da bacia em 2030, qual será a população, qual será a economia da região e quanta água ela deve ser usada. Essas perspectivas deveriam ser consideradas pelos comitês de bacia. É preciso uma base científica para alimentar essas perspectivas. É um outro aspecto que falta no Brasil em grande escala. Há alguns programas interessantes que estão sendo feitos em muitos municípios, em pequena escala ainda, que é, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais, que é o caso, por exemplo, do município de Extrema, onde tem o projeto Conservador das Águas. Há muitos projetos de várias origens em várias regiões do Brasil, mas isso poderia ser amplamente generalizado, porque dá uma abertura, inclusive econômica, regional para populações de baixa renda. É um processo importantíssimo na gestão de águas e é uma das soluções que podem ser feitas e que têm sido desenvolvidas em algumas regiões. Precisaria ampliar essa capacidade. O Brasil tem 600 mil quilômetros quadrados de áreas alagadas como essa. Tem que proteger essas áreas alagadas. Áreas alagadas são biofiltros. O Brasil precisa monitorar mais as suas qualidades de água através de sistemas de monitoramento em tempo real, que vão dar informações bastante avançadas sobre a situação dos recursos hídricos. Bom, o Brasil do futuro. Qual é o futuro? Assim, procurei dar uma visão um pouco ampla, não tão profunda por causa do tempo também, mas procurei abordar os vários assuntos relativos a esse nexo água, energia e alimentos. E qual o futuro? Os desafios. Bom, falta de saneamento básico, escassez hídrica e saúde. Nós temos que lidar com isso. Temos várias palestras aqui que vão tratar desse tema. Padrões de monitoramento da qualidade microbiológica da água. Há uma série de inadequações e limitações. Há uma nova ciência se desenvolvendo, que é a ciência dos vírus na água. Nós precisamos trabalhar cientificamente esse processo para conhecer melhor essas relações entre a saúde humana e vírus entéricos na água.
e há limitações para o monitoramento de patógenos emergentes na água e possíveis soluções. Nós ainda temos poucos cientistas trabalhando nos POPs, poluentes orgânicos persistentes, que são todos os remédios que nós tomamos, que vão para a água, todos os hormônios, todos os anabolizantes, todos os cosméticos, tudo está dissolvido na água e está formando uma outra estrutura orgânica dissolvida na água que precisa ser trabalhada e desenvolvida de forma bastante profunda, e há poucos cientistas e poucos laboratórios trabalhando nessa questão. Enfim, como é que nós vamos atuar em ciência para esse processo de aglomeração urbana, mudanças climáticas, depressão estratosférica de ozônio, a toxificação da biosfera, solo, ar e água, resultando das atividades humanas, a invasão de espécies exóticas, a perda de espécies, as mudanças no uso do solo e seus impactos sobre os humanos. Esse é um nexo fundamental da pesquisa no Brasil. Estamos preparados para enfrentar esses problemas e suas inúmeras diversificações e suas inúmeras ramificações, com diferenças no nosso país que tem diferenças ecológicas, econômicas, sociais, biológicas nas suas diferentes regiões. Como estamos preparados para esse desafio? Como estamos preparados para as mudanças climáticas que poderão ocorrer, no caso aqui no B, mudanças no fluxo dos rios na América do Sul, por volta de 2041, 2060, como nós vamos enfrentar? O país precisa de predição, o país precisa de previsibilidade, portanto, e para isso a ciência tem um papel fundamental. O Brasil tem uma agricultura competitiva a nível mundial, tem 16% da produção irrigada, pode produzir energia de baixo carbono, eólica, solar, marés. Área irrigada 3,4 milhões de hectares, é um pouco mais, é quase 4, mas tem um potencial entre 22 e 30 milhões de hectares. Tem alta biodiversidade, uma área agrícola desenvolvida, disponibilidade de água, população de tamanho adequado, ainda uma população jovem, recursos naturais abundantes e distribuídos em todo o território nacional. Quais são os nossos principais desafios para o futuro? E a base de ciência para isso é fundamental, especialmente nessas questões referentes ao nexo água, energia e alimentos. Água e saúde humana, segurança hídrica, recursos hídricos e mudanças climáticas, água e produção de alimentos, continuar mantendo a eficiência e a segurança alimentar, a diversificação das fontes de energia. E qual o futuro da nossa educação? Como é que nós vamos capacitar os nossos cientistas, os nossos estudantes, para responder a esses desafios? E uma questão que deve ser considerada também na ciência brasileira, os desafios para enfrentar o envelhecimento coletivo em larga escala. A minha cidade, em 2030, São Carlos vai ter 50 mil velhos, uma população de 250 mil habitantes. Portanto, como é que nós vamos lidar com esse envelhecimento coletivo da população do ponto de vista de ciência? Que desafio nós temos para enfrentar? Muito obrigado pela sua atenção.